Muito bem, começou aqui, demorou, mas chegou, Crente no Comando. É o podcast que você vai assistir e ouvir onde quer que você esteja. Onde você quiser. Tá valendo, ó, eu sou o Ricardo, tô aqui com o Paulinho. Sou eu, Paulo Hasek. É isso. Esse é o Crente no Comando, tá começando o podcast pra você. Deixa eu falar, desse jeito que vai começar mesmo. Desse jeito. Ou começa, a opção é essa, né? Então vamos que vamos. Não tem como voltar atrás agora, Paulo. Ok, graças a Deus por isso. Crentes no Comando, partiu! Seguimos, ó. Deixa eu falar um negócio pra você. Pra você que tá aí assistindo a gente, primeira vez, Crente no Comando, a ideia é que você coloque as pautas e converse com a gente através aí dos comentários. E aí, a partir dos seus comentários, a gente vai formando esse podcast aqui, tá certo, Paulinho? Claro, com certeza. A proposta é essa, simples, básica e objetiva. Começamos com a pauta hoje, mas à medida que nós vamos caminhando, você vai se comunicando conosco em todos os meios aí das redes sociais e tal. E vai colocando as suas dúvidas. Crente pode cortar o cabelo? Crente pode pintar a unha? É isso aí. E aí a gente vai conversando, uma conversa simples, descontraída, mas sem dúvida cheia da presença de Deus. Porque crente no comando precisa ter Bíblia no coração. Exatamente. Ó, começamos bem e, lógico, né? Vou dar uma lida aqui, mais ou menos, de como começou a minha ideia do podcast, porque o Paulinho chama Paulo, lógico, né? Ninguém me conhece por Paulo, então Paulinho, né? Paulinho, pastor Paulinho. Tu dizes. É isso, pastor de jovens da nossa igreja. E deixa eu falar uma coisa pra você. Todo o meu pensamento podcast, Paulinho, começou lá quando eu escutei o podcast do Jesus Cop. Tava lá o Marco Teles. Certo. E aí ele começou falando da obra dele. Eu vou pôr um fundo aqui pra gente poder ficar mais tranquilo. E ele começou falando da obra dele, que é Amado Timóteo. E aí, beleza, eu assisti todo o podcast e fui assisti-lo, a obra do Marco Teles. E me impressionou muito a forma como ele descreveu a segunda carta e provavelmente a última carta de Paulo, que é 2 Timóteo. E aí, a partir daí, eu comecei a pensar, te liguei e falei, mano, vamos fazer um negócio de Paulo para Paulo, alguma coisa nesse sentido, e para as pessoas que estão até sofrendo consequências, que não conseguem entender um pouco mais a Bíblia, tentar abrir mais a cabeça dele através das cartas de Paulo. Certo. E aí surgiu essa ideia, né? E aí, vendo vários outros vídeos e tal, e conversando com as pessoas e tal, surgiu aí o CNC, o Crente no Comando. CNC. Quase BBC. Exatamente. Crente no Comando, onde a ideia já estava não tinha sido florescida ainda, mas já para sair do papel demorou um pouquinho. Tivemos tempo aí para pensar bastante, foi comprando os equipamentos, tudo isso aqui é tudo para a glória de Deus, porque a gente sabe como é difícil, mas conseguimos, estamos aqui no primeiro dia. Certo. E aí, a proposta que eu tenho pra ti é exatamente isso, né? Essa minha metanoia de quando eu escutei a segunda carta em forma de obra feita pelo Marco Teles, que aliás eu deixo aí pra quem quiser ouvi-la, só colocar no YouTube Amado Timóteo aí que você vai conseguir escutar e entender o que eu tô falando e quando surgiu a loucura na minha cabeça. Eu digo loucura, mas graças a Deus por isso, beleza? Claro. E qual que é a minha ideia desse primeiro podcast? É um piloto, a gente vai ter outras pessoas aqui. A gente estamos na frente dos jovens da igreja, você como pastor, a gente como backstage. Pastores de jovens, todos nós. Hein? E aí, juntos, tentar fazer com que esses jovens consigam entender e fazer desse podcast mais e mais, chegar mais e mais longe. Certo. Então esse piloto é justamente para a gente conseguir conduzir e mostrar para eles que é possível, mesmo com todas as dificuldades de tempo e etc. E tamo junto. Qual que é a minha ideia? Eu fiz um roteirinho aqui, a gente vai passar, e lógico, você com o seu conhecimento bíblico, se eu errar alguma coisa aqui, fique disponível para poder me corrigir. De vez em quando eu saio um pouco da pauta, galera, saio completamente nas minhas loucuras.
Mas a gente vai fazer Mas exatamente... o mais importante é que assim, quando sai da pauta, na nossa mente tá dando certo, entendeu? Na minha mente funciona, na teoria. Na prática, teoria funciona, na prática falta. Algumas coisas faltam, mas faz parte do jogo, né? Porém, como é que eu pensei nesse negócio, né? De a gente tentar trazer essa visão da Bíblia um pouco mais... tirar a parte subjetiva. Sei que a Bíblia é toda subjetiva, a gente já conversou sobre isso. E a ideia é que a gente consiga esclarecer um pouco mais. Então vamos pegar Paulo desde ele quando era Saulo lá, vindo lá por dentro do Atos dos Apóstolos e até a conversão dele. E aí sim entramos nas cartas. Eu sei que as datas a gente não tem precisão, mas a gente vai tentar fazer o possível dentro da história aí e o seu conhecimento. Duas coisas que eu ia te pedir, né? Certo, só pra lembrar que assim, meu conhecimento é limitado, né? Eu conheço um pouco. A ideia é que, a gente faça com que as pessoas que tá lá tem até uma passagem que a gente vai chegar nele, eu não lembro do qual grupo, que é o grupo da Grécia, se eu não me engano, que ia consultar no Velho Testamento que Paulo falava, e para ver se era... Como é o nome do grupo? Os irmãos de Bereia. Exato. Os bereanos. Eles iam consultar para ver se o que Paulo estava pregando e ensinando de fato estava nos escritos sagrados. Uma coisa, guys, que eu sempre falo aqui, e eu vou falar porque o Paulinho sempre fala isso pra gente lá dentro dos jovens, né? Que não acredite no que ele tá falando. Vá pra Bíblia e confira. E faça igual os irmãos berianos. Faz parte. Vamos lá, então, volta aí por um pedaço, você tá falando das Bíblias do rodapé. Então os caras tiram alguns versículos da Bíblia e colocam um rodapé lá, por exemplo, você tem o versículo 20, aí o 21 não tem, aí tem o 22, aí no 21 tem a nota de rodapé. Esse versículo, para alguns teólogos, não contextualiza, não sei o que, é aquelas chinfrinhas assim, conversinhas, sabe, pra boi dormir. Pra quê? Pra tirar versículos que são essencialmente da Bíblia. Por exemplo... versículos que falam sobre questões de homoafetividade, mudança da natureza do indivíduo ali por naturezas diferentes, vamos colocar assim. Aí vai lá, o versículo não tá. Jesus expulsou uma legião de demônio, o versículo não tá. Então tudo isso a gente precisa ficar atento quando for ler determinadas versões de Bíblia. Fora que a gente está se encaminhando por um momento de inteligência artificial, essas coisas todas, e a ideia mesmo é tirar uma informação bíblica para o povo ficar um pouco mais... ficar perdido, né? Mais perdido, né? Mais perdido. Na verdade, eles querem... não é o tema do nosso encontro hoje, mas só falando dessa questão do cuidado. O que estão fazendo é reescrever na Bíblia à medida da sua vontade, digamos assim. Pelo que convém. Pelo que convém. Por exemplo, na China já tem a Bíblia lá... Bíblia... Eu não lembro o nome correto, porque em chinês e eu não domino a leitura em mandarim, mas é a Bíblia segundo o Partido Socialista ou Partido Comunista Chinês, entendeu? Então quer dizer, se é de acordo na visão, significa que o partido está ali determinando o que entra e o que sai dentro daquela Bíblia ali, entendeu? Uma Bíblia dessa não tem como ler. Só que tem Bíblias mais simples, que não está lá com o nome do Partido Comunista, mas Bíblias que até... de editoras relevantes, mas que quando a gente pega o versículo misteriosamente desapareceu da letra. Entendi, perfeitamente. Bom, vamos seguir então, guys. Vamos seguir e vamos começar, Paulinho, pela origem, né? Origem que eu fiz essa pergunta para você antes e eu espero não ser... vou tentar fazer o máximo para não ficar voltando no mesmo círculo. Vamos lá. Saulo, beleza, nasceu em Tarso, certo? Pertenceu à tribo de Benjamim e era um judaico. E ele também falava grego. Sim. Como pode assim, na palavra que você não posso nem falar, palavrinhas indecentes. Não é nem indecente. Não, indecente no sentido que... Porque como você disse, romperia o livre-arbítrio. Ok. Mas assim, Deus na sua misericórdia, né, apareceu para Saulo. Isso, Jesus. Jesus, perdão. Jesus apareceu para Saulo. E aí transformou a vida dele. Mas ele era um cara que já poderia falar nas nações. Ele falava grego, ele era judeu, né, da tribo de Benjamim. Acho que poucas pessoas sabem que ele é da tribo de Benjamim. Explica um pouquinho pra gente
das 12 tribos, mas principalmente as duas últimas que ficaram. Então, aí, bom, depois do reino de Salomão lá, o reino é dividido entre 10 e 2. As 10 tribos que ficam juntas são a tribo do norte, que depois vai se tornar lá a Samaria, e as duas outras tribos, que é a tribo de Benjamim e a tribo de Levi, se não me falha a memória, não lembro agora exatamente. Mas as outras duas tribos, elas ficam tornando o reino do sul, que é o reino de Judá. O reino de Judá é o que mantém a linhagem de Davi. Jesus vem dessa linhagem aí, né? A linhagem de Davi. O reino do sul, do norte, que é Israel, depois de alguns anos ele cai, desaparece da história, mas o reino do sul permanece, porque é desse reino que vem a linhagem. Então, o reino enquanto um poder não permanece, porque ele está sempre sendo subjugado por outras nações. Certo. Mas mantém, são os caras que garantem a cultura, a tradição, que vem até os nossos dias, né? Que é hoje o Israel. Então, o Paulo vem dessa tribo aí, da tribo de Benjamim, por herança por parte de mãe, mas ele nasceu em Tarso e ele falava grego, né? E tinha cidadania romana por parte de pai. Então ele tá nesse bojo aí, no auge do caldeirão fervendo naquele período. E ele era um cara muito fluido, então assim, filósofo, judeu, fariseu convicto, como ele mesmo diz, fariseu dos fariseus. Então ele era um cara que fugia à regra e fugia à margem do que era comum na sua época pela sua envergadura intelectual. O cara era zica. Pois poucas pessoas, Paulinho, eu vou fazer essa pergunta até porque eu sei, mas esclareça para as pessoas. O Paulo foi discípulo de como que era? Gamaliel, exatamente. E ele era um fariseu. Sim. Dá para você conseguir textualizar o que era um fariseu para aquela época? Então, o fariseu foi um grupo que surgiu, né, junto na época dos Macabeus. Os Macabeus têm 2 livros que tá nos apócrifos, não tem na nossa Bíblia, mas tem toda uma história por trás também. Alguns autores trabalham a história dos Macabeus. Foi uma família que defendeu Israel durante algum período, chamado período interbíblico, né? Que é o período que Deus para de falar diretamente com o homem. Nesse período, os Macabeus, eles lutam, né, pela defesa de Israel, como fazia os juízes, por exemplo, lá de Israel. Sim. E aí, nesse período, surge essa seita chamada fariseu, que é os caras que vai se preocupar com a Bíblia. No caso, Bíblia, eu digo aqui, a Torá, os mandamentos, as leis, os preceitos estabelecidos na Torá. Eles vão defender e fazer com que essa prática seja executada, exercida por todo o povo. E nesse período também surge outros caras, outras espécies, outras tribos, digamos assim. Então tem os saduceus, tem os próprios fariseus, os zelotes, os essênios e os herodianos. Então o mundo era dividido nessa classe aí, o mundo religioso do judaísmo naquela época ali. Cada um defendendo o seu entendimento, mas os fariseus prevaleciam porque eles ficavam com a parte da Torá oral. Então era eles quem conduzia o povo. É nesse período também que surgem as sinagogas, que seriam os templos dos judeus lá, ali o que a gente poderia chamar, entre aspas, de igreja. Quando Jesus sai pregando nas sinagogas, depois Paulo e tal, é nesse período que surge. Então os fariseus eles eram responsáveis por fazer com que a Torá fosse devidamente exercida na prática diária do povo judaico, do povo judeu. Né? Então o fariseu eles era determinado pela lei de Moisés a fazer com que as leis valessem. Não, eles não eram determinados pelas leis de Moisés, mas eles, digamos assim, foi o grupo que pegou as leis de Moisés e falou assim: a gente precisa enfiar isso aqui no nosso povo. E todo mundo tem que passar a viver isso. E aí o povo vai ganhando força. Certo. Vai ganhando força, esse grupo vai ganhando força, porque é eles quem começa a ditar a prática de vida do povo de acordo com a lei mosaica. Perfeito. Então tinha as 10 leis lá e os caras criam mais 603 preceitos. Ou seja,
regra 1 lá, lei X, aí você tem um monte de pequenas leizinhas embaixo, são os preceitos. Certo. Os caras começam a fazer isso, né? E aí é eles que vai doutrinar o povo para seguir as leis. Entendi. E também fazer valer. Para fazer valer. Perfeito. Fazer a coisa acontecer. Perfeito, beleza. Bom, guys, deixa eu falar só uma coisa pra vocês. Todas as referências bíblicas, a gente, na edição, a gente vai colocar na parte de baixo, que aí você consegue ver. Por exemplo, a parte aí que fala que Paulo nasceu em Tarso, pertenceu à tribo de Benjamim, tá aí em Filipenses 3, 5, de 3 a 6, de 5 a 6. Filipenses 3, de 5 a 6. Então, essas referências a gente vai estar colocando pra vocês embaixo, que é pra vocês fazer e ir lá consultar a Bíblia. Claro, tem que consultar, gente. Tem que consultar. E assim, por exemplo, a gente pode colocar também, negão, Ricardo, a referência até, por exemplo, de Macabeus, né? Macabeus não tem na nossa Bíblia, mas tem uma Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém. Perfeito. Ela vai ter alguns livros a mais que os nossos, livros que na Reforma Protestante lá Lutero não considerou essenciais para a Bíblia que nós temos hoje. Então, no livro na Bíblia de Jerusalém tem lá 1 Macabeus, 2 Macabeus. Certo. Se você ler, é um livro que conta uma história de um povo, processos que aconteciam naquela época, né? E vale a pena, sem contar que tem Flávio Josefo, historiador do 1º século, que vai falar também um pouco sobre a história do Macabeus. Tem muito conteúdo sobre essa família Macabeus, que foram de grande importância e relevância nos últimos períodos ali antes do advento da vinda de Jesus. Beleza, só pra gente tentar um pouquinho contextualizar, Paulinho, a gente tá falando aí de um período 30 anos mais ou menos depois do nascimento de Jesus. Não, antes. Dos Macabeus nós estamos falando antes. Até de Saulo. Ah, Saulo. Saulo tá ali na média do 30 depois de Cristo ali. A gente ali pra frente. Não tem nada que mostre como Paulo era, né? Tipo, se era baixinho, grande, tem alguma referência? Então, tem assim, tem referências, né, por bases históricas ou até mesmo antropológicas, mas não é antropológico que eu quero falar, é a arqueologia. A arqueologia hoje traz algumas coisas, né? Mas sempre quando você pensa em arqueologia, estudo, pesquisa, tem a divergência entre correntes teóricas e coisa e tal, né? Nesse sentido tem bastante coisa, mas eu costumo... Uma prática que eu uso pra vida. Eu leio os caras, ouço, né? Participo muito de seminário, palestra, essas coisas, mas eu volto pro simples da Bíblia e fico ali com o que a Bíblia tá. Então... Entendi. Se a Bíblia não traz essa informação é porque não tem a sua importância. É importante saber assim, qual foi a pegada de Paulo em relação ao Evangelho, né? Que, por exemplo, quando ele começa a falar lá, se não me falha a memória, em Coríntios, aí ele fala assim: eis que vos prego Cristo, esse se não outro ou crucificado. Paulo não fala nem da vida de Jesus. Paulo começa só a falar de Cristo, a esperança da glória. Então, assim, esse é o ponto. Paulo está falando de quem? De um Cristo que morreu, ressuscitou e que nos convida a viver a vida nele. Perfeito. E vamos que vamos. É isso, gente. Ó, Crente no Comando, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É pra vocês participarem. Coloca no comentário se vocês gostaram, qual pautas, o que mais vocês queriam ver a partir da Bíblia. Que linha do tempo cronológica, de qual personagem bíblico você queria ver aqui. Que é muito interessante porque... você olhando para a vida de Paulo, né, que eu até coloquei aqui na minha introdução, dizendo assim, Paulo direciona Timóteo na última carta, certo? E aí quando a minha metanoia começa, significa o quê? Que é muito legal você ver a história do maior missionário depois de Jesus. Uhum. Paulo é a referência sobre missão mesmo, né? Podemos ver dessa forma, né? Perfeito. E aí, assim, só um ponto que eu acho que é legal quando a gente fala em relação a falar sobre esses caras e levantar esses temas. Uma das maiores dificuldades que nós temos hoje é conseguir olhar para a Bíblia sem a lente da religião. Perfeito. Entendeu? Porque na lente da religião, o que a gente faz? A gente coloca tudo na safadeza. Entendeu? O que é a safadeza? É a necessidade de se safar de alguma coisa. Sim. Então, nós nos tornamos safados porque estamos tentando nos safar de alguma coisa que nós não somos capazes, ou quer dizer, somos capazes, mas não gostaríamos de fazer. A religião faz isso com a gente. Por exemplo,
eu olho para a palavra de Deus, eu olho para a palavra de Deus e aí eu vejo o caráter de Jesus e como Jesus me ensina a viver uma vida segundo o padrão do reino dos céus. Eu, na tentativa de me safar, começo a ser seletivo. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Aí eu vou lá e falo assim, mas o que eu não faço, que eu olho para Jesus e Jesus fez, eu falo assim, não, mas isso aqui só fez porque ele é Jesus. Eu não sou Jesus, mano, isso é safa, né? Você tá tentando ser safadinho, quer se safar, vai se safar não, vou usar versão Siqueira. Quer se safar, vagabundo, não vai se safar, entendeu? Não rola. Então assim, por quê? Porque a gente tá usando a lente da religião. Então, a gente tem que olhar o texto e falar, beleza, eu vou trocar uma ideia com esse texto. Eu vi os caras falando antes que você tinha que conversar com o texto, eu achava um negócio absurdo. Mas absurdo é a explicação. Mas a ideia é assim, você tem que olhar pro texto e falar assim, beleza, eu tô olhando pra vida de pessoas aqui que tava desenvolvendo algo que é inovador. Deixa eu entender isso aqui. E não olhar religiosamente, meu Deus, esse homem era um santo. Nossa, Paulo do céu, que santo. Entendeu? Não. Paulo era um cara que tinha seus desafios e as suas dificuldades, assim como eu, como você que nos assiste. Só que ele é um cara que, assim, por amor a Jesus, ele fala, eu vou mudar, vou abrir mão, tal. E aí ele vai no processo. À medida que ele começa nesse processo, o Espírito Santo vai dando graça. Vamos chegar lá. Então, vamos lá, vou passar aqui, ó. Saulo, helenista. Vamos lá, vou colocar aqui. Criado num lar judaico, recebeu educação incluindo as suas tradições judaicas. Falava grego, sim. Conhecimentos helenistas, discípulo de Gamaliel, um fariseu, perseguidor. Chegamos aqui. Saulo então vai iniciar a sua perseguição após Jesus, né? Jesus já tinha partido, já tinha sido crucificado. E aí ele começa a perseguir o Jesus, a gente está falando mais ou menos anos 30. Podemos pensar, 30, 31. Perfeito. Mas assim, a questão da data pouco importa, como eu disse, né? O que eu acho que é legal a gente olhar para a Bíblia e entender é que assim, o Paulo ele não encontrou Jesus fisicamente, nem conviveu com Jesus fisicamente como os discípulos e as pessoas ali do seu entorno. Perfeito. Só que o Paulo, ele é contemporâneo a Jesus. Então ele ouvia o que estava acontecendo, entendeu? Talvez ele não viu milagres, ele não viu Jesus em ação. Mas quando Jesus se manifesta a ele na luz divina, e ele cai até um ponto legal, assim, né, trazer isso aqui, a ideia do cair de Paulo, porque o texto não fala que Paulo caiu do cavalo, só fala que Paulo caiu. Isso é importante também, porque a gente pega a linguagem, figura de linguagem que as pessoas saem usando e sai repetindo isso e reproduzindo o que não está na Bíblia. Então a Bíblia só fala que Paulo caiu por terra, tá ótimo. Se foi do cavalo, do camelo, da égua, pouco importa, o cara caiu. Esse é o ponto. Quando Paulo vê a luz de Jesus brilhar e cai, né, e aí a voz diz para ele assim, Paulo, né, duro é recalcitrar ou brigar contra os meus aguilhões. Cara, Paulo já vem em um processo de luta psicológica interna há muito tempo. Perfeito. Entendeu? Paulo estava numa crise já. Só que, na minha percepção, a ação de Paulo em relação a sair massacrando os crentes era uma resposta da sua própria crise. Entendeu? Porque ele já ouvia o que Jesus fazia. A história já, mano... Ele tava em volta da história sem participar da história. Ele tava dentro da história, considerando o contexto geográfico. Sim, perfeito. Entendeu? Só que ele não estava vivendo na linha de frente ali. Tanto que, vamos lá, por volta de 31, mais ou 30, 31... vamos pensar em década de 30 do primeiro século. Ainda Saulo pede permissão para perseguir os cristãos. Então, permissão para quem? Para Roma? Não, ele pede permissão para o líder do fariseu lá. No caso, seria o sumo sacerdote. Perfeito. Ele pede permissão para seguir os cristãos e aí sim ele vai para Damasco. Isso. Onde ele tem a experiência sobrenatural no caminho. Perfeito. Só que antes disso ele já estava lá em Jerusalém passando a espada na geral, né? E um dos pontos que são mais assim interessantes, por exemplo, Paulo já vinha ouvindo as histórias de Jesus, os que Jesus havia feito. Aí um grupo com Paulo vai lá para apedrejar Estevão. Perfeito. Os caras colocam suas vestes aos pés de Paulo
e vai pro apedrejamento. Perfeito. Na minha cabeça, isso é na minha cabeça, tá, gente? Na minha cabeça, vou repetir a terceira vez, na minha cabeça, não tá na Bíblia. Na minha cabeça, assim, a oração que salvou Paulo foi a oração da morte de Estevão. Entendeu? Porque o cara tá ali, cheio de ódio, de revolta, indignado com o que tá acontecendo, tentando entender todo o processo. Aí fala assim, tem um cara ali que tá cheio do poder, ele é diferente. Dizem que a Bíblia diz que quando o Estevão tava fazendo a sua defesa, falando acerca de Jesus, o rosto dele resplandecia. Todo o cenário mostrava algo diferente. E aí Paulo tá ali, vendo a coisa acontecer. Aí, quando os caras começam, morte de apedrejamento é horrível. Isso é horrível. É horrível. Se você tiver oportunidade, quiser ver, tem no YouTube aí, dá um Google, dá uma YouTubada lá, sei lá, e pesquisa. É feio a morte de apedrejamento. Por quê? O cara tá sendo apedrejado e não tem por exemplo, uma disfunção ali, a mente não apaga, o cara tá vendo que ele tá morrendo, a coisa tá acontecendo. E Estevão tá nesse lugar. E Estevão tá vendo tudo, a cena completa ali. Com a permissão de Paulo. Toda a cena completa, né? De Saulo. Permissão de Saulo, o rosto de quem tá apedrejando, a ira, o olhar revoltante, o cara tá vendo tudo. E aí ele, em vez de xingar a mãe dos caras, ele fala assim, faz uma oração pedindo para que Deus não impute injustiça ao sangue dele sobre a vida desses. Cara, se isso não convencer e converter alguém, o que mais vai ser, sabe? Sim. É claro que a gente sabe que tem a dureza de coração, tem a parte ali que o mal trabalha para as pessoas não se converter, mas para mim o fator culminante que mexeu assim nas estruturas de Saulo foi a oração de Estevão. Aí ele fica mais bravo ainda, fica mais lascado da vida e fala, quer saber? Agora que eu vou massacrar mesmo. Se eu fazia isso em Jerusalém, agora eu vou fazer em outras cidades. E aí vai espada em todo mundo. Bom, isso aí você vai ver aí embaixo que é justamente a participação e o testemunho do apedrejamento, que tá lá em Atos 7. E aí segue 31 depois de Cristo. A gente já falou, vamos falar para eles aqui. Mais ou menos. Que Cristo morre com 33 anos, né? Mas certo. Era 31 depois de Cristo. Como é que funciona essa parte aí que você me explicou? Então, é porque quando a história chega, quando a igreja chega enquanto instituição no Império Romano e ela faz parte do Império, a igreja ela começa a fazer uma releitura temporal. Sim. Estabelecer marcos para tentar organizar a história, né? Então ela começa a fazer isso e vai lá, aí então por isso nessa divisão do ano 0, ano 1, ano 2, tal, até o século 21 agora. Antes desse período você tem o tempo contado de forma regressiva, então você tem ano tipo 3000 a.C., 2000, 1000 a.C., 500 a.C., 100 a.C., 50 a.C., 40, 30, 10, 20, que é uma forma de organizar. Nessa perspectiva, o indivíduo Jesus, a criança, filho de Maria, nasceu no ano 4, mais ou menos, antes da era cristã. Por isso que a gente fala antes de Cristo. Nessa divisão temporal, né? Se ele nasceu no ano 4 da era cristã, então, teoricamente, ali ele morreria por volta do ano 31 depois de Cristo, entre aspas. Mas tudo isso é teoria. É uma forma da gente organizar para entender melhor a história, né? Perfeito. Por isso que você vai ver lá, então, tipo assim, se você for buscar no Google, dá um Google aí, quando que Paulo sai para Damasco, vai ser ano 31, aí você vai falar, mas Jesus morreu com 33, como exato. É que é ano 31 depois? Então tá explicado. O indivíduo, Jesus nasce no ano 4 antes de Cristo, e aí no ano 0, tecnicamente, nasce Cristo. Não nasce Cristo, né? Mas é só assim, o ano 0, vamos colocar assim, é mais fácil para entender. No ano 0, Jesus tinha 4 anos, mais ou menos isso. Ah, entendi. Entendeu? Perfeito. Melhorou. Ou iria fazer 4 anos. Melhorou. Porque a gente tem que pensar que todas as palavras que nós usamos, ela é carregada de um sentido e significado. Perfeito. São 3 coisas lá, se não me falha a memória: sentido, significado e referência. A palavra tem esse poder. Então, quando eu digo Jesus, eu estou falando do indivíduo. Quando eu digo Cristo, eu estou falando da revelação do Filho de Deus em Jesus. Perfeito. Entende? Uhum. Então, a gente faz essa estrutura linguística para entender os processos. Senão a nossa mente não daria conta. Legal. Mas é mais ou menos por aí.
Bom, então seguimos aqui, vamos agora para a jornada para Damasco. A gente já viu aí que a ascendência de Saulo era da tribo de Benjamim, seguimos subindo e ele foi treinado pelos fariseus, sabia grego. Eu vou falar sempre que sabia grego, porque para mim é um ponto muito interessante para Paulo, justamente porque dá a liberdade dele de sair do quadrante que ele estava, porque ele falava outra língua. Bom, no mundo antigo, com a influência, aí a gente tem que pensar assim, né? Vem desde os assírios, babilônicos, medo persa, os gregos, Roma, que era o período vigente ali de Paulo. Sim. E depois de Roma, que cai o grande império. Roma durou quase 1000 anos, o Império Romano, e aí depois cai, você tem os pequenos, né, grupos de pequenas... Depois vai ser chamada de nações. Mas é o período que não tem ali, talvez período feudal, Idade Média, não tem essa referência de nação ainda, enquanto sentido mais do senso literário da palavra. Amplo. Mas qual que é a sacada? Quando o Alexandre, Imperador Alexandre o Grande, que era um jovem rapaz, quando o Alexandre domina pelo poder da Grécia, Alexandre ele sai estabelecendo colônias gregas em todo lugar que ele chega. Perfeito. Então ele dominou uma cidade. Por exemplo, Alexandre, vou falar no nosso contexto aqui. Não, vou falar no contexto do Brasil para ficar mais fácil o entendimento para quem está nos ouvindo. Alexandre chegou no Ipiranga. Ele vai colocar uma colônia grega no Ipiranga. O Alexandre foi para Moca, ele vai colocar uma colônia grega na Moca. O Alexandre veio, conquistou a América do Norte, chegou na Flórida, ele vai estabelecer colônias gregas na Flórida. Entendi. Então, isso vai gerando uma mistura, um sincretismo e vai difundindo a língua e vai aprendendo a outra língua também. Então, como a filosofia grega é muito forte no Ocidente, quando Alexandre faz isso, né, ele, ao longo da história, vai perceber que, por exemplo, os romanos conquistou o mundo antigo como um poder, destronando a Grécia, porque Sim. Alexandre morreu, o reino é dividido pelos seus 4 generais, depois vem a Roma, toma tudo. Mas ao mesmo tempo que Roma, enquanto poder bélico, cai e o poder romano sobe, o poder romano depende da filosofia grega para se mover. Então os caras pegam a filosofia... Porque tem pontos gregos em todos os lugares. Todo mundo tá falando grego. Entendi. A filosofia grega vai sendo difundida, o pensamento grego, helenista, vai sendo difundido, tanto que vem até os nossos dias. Então o critério é justamente para ter como... É normal ter o grego, então você tem que falar grego também. Se você queria se mover entre eles, entre cidades, você teria que ter condições, vamos pensar assim, né? Considerando que não tinha o amparato que a gente tem hoje. Paulo não tinha como ir pregar, sei lá, em Tarso, ou melhor, Paulo não tinha como ir pregar em Atenas sem saber falar grego. Não dava para usar um Google Tradutor lá, entendeu? Entendi. Mas possivelmente Paulo também falava o latim. Então Paulo falava latim, falava grego, falava o hebraico, ou o aramaico no caso lá, né? O aramaico, entendeu? Uma sacada que é muito legal, pensando em Paulo, é que Paulo ele era filósofo, e ele pensava como filósofo, entendeu? E isso é o diferencial, porque o filósofo, principalmente para quem estuda, lê, sei lá, Sócrates, quando é condenado à morte porque estava corrompendo os jovens da cidade, e os amigos de Sócrates, ou os seus compatriotas? Os seus alunos, seus pupilos, os caras falam, mano, foge, mete o pé, vai para outro lugar. E ele fala assim, não vou. E aí a galera questiona, por que você não vai? Porque lá no outro lugar, tô parafraseando, na escrita tá mais bonitinha, lá no outro lugar vai ter homens também, e os homens são maus, e eu conheço o ser humano, agora a morte eu não conheço. Então, na mente do filósofo, você enfrentar o desconhecido é mais seguro do que enfrentar aquilo que você já conhece, você sabe o que seria. Então Paulo ele tem essa sacada, e ele vai, assim, quando ele começa a entender o evangelho, ele vai com esse pensamento de, cara, eu preciso entender o desconhecido, e aí ele vai, é por isso que ele se aprofunda tanto. Bom, seguimos. Deixa eu fazer só um recado para você. Na realidade, eu vou falar agora aqui e eu vou deixar esse recado passar, Paulinho, que é sobre o recado da Brasil Paralelo,
que eu vou colocar no meio do vídeo e a gente vai para um recado e já volta já. Você já imaginou viver no mesmo tempo e local em que Jesus e os seus discípulos viveram? Acompanhar os seus passos, ouvir os seus sermões, literalmente participar de uma vida ao lado de Cristo. A história de Jesus Cristo é uma das que mais impactou a vida de todos. Você acredita no que eu digo? Já que não é possível voltar no tempo, com a série The Chosen, Os Escolhidos, você pode vivenciar uma parte do que Pedro, Mateus e outros apóstolos sentiram ao abandonar tudo o que tinham para viver ao lado dele. Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. Eu? Sim, você. Se você ainda não conhece ou não ouviu falar, The Chosen, Os Escolhidos, é uma série mundialmente famosa, que já foi traduzida para mais de 60 idiomas. Filmes e séries têm o incrível poder de nos levar para locais além da nossa imaginação. E é isso que acontece quando você assiste The Chosen. E somente na Brasil Paralelo você poderá assistir a série com uma experiência ainda mais profunda. Somos o primeiro streaming brasileiro a adquirir as 3 temporadas completas de The Chosen, Os Escolhidos, e os únicos a criar a primeira iniciativa de formação em torno da série. Preparamos diversos conteúdos extras e inéditos para você ter uma jornada transformadora, guiada pelos nossos especialistas. Com a BP, você não será apenas um espectador de The Chosen. Você viverá uma verdadeira experiência ao se aprofundar na vida de Jesus e seus escolhidos. Você verá coisas maiores do que essa. Toque no botão e descubra como viver a sua experiência The Chosen. Brasil Paralelo, onde a vontade há um caminho. É isso, guys. Ó, que legal. Você viu aí, né? Brasil Paralelo agora com The Chosen. Então, você vai conseguir assistir as 3 temporadas dentro da Brasil Paralelo. Agradecer a Brasil Paralelo por incentivar a gente com conteúdos bons. A gente consome bastante. Brasil Paralelo. Então isso é muito importante. Pra quem não sabe, a Brasil Paralelo. Por que nós estamos falando da Brasil Paralelo aqui? Porque a Brasil Paralelo, há um pouco mais de um ano atrás. Obrigadinho. Chegou um chazinho aqui, gente. Filé de melusa. Uns anos atrás, um pouco mais de um ano atrás, a Brasil Paralelo, ela tem uma parceria social. E ela disponibilizou 60 acessos para os nossos jovens aqui da igreja. E, o conteúdo da galera é bom pra caramba. E mais do que nunca, os caras tá trazendo aí agora The Chosen. Então, super vale a pena. E nós estamos fazendo isso como uma expressão de gratidão mesmo por essa porta que Deus nos abriu através da Brasil Paralelo. Então, muito obrigado, Brasil Paralelo. E é isso aí, assistam The Chosen. Tamo junto. Fora muitas outras coisas que tem lá, né? Muitas, mano. Tem muita coisa boa lá. Seguimos aqui, Paulinho. Jornada para Damasco. Falamos então da participação e o testemunho de Saulo no apedrejamento de Estevão, com o consentimento dele, certo? Certo. Ele consentiu, e aí você disse pra nós que a oração de Estevão foi tipo assim, cara, perdoa eles, cara. Exato. Não pune eles pelo que eles estão fazendo. Exato. Beleza. A minha leitura, né? Perfeito. Quando eu digo a minha leitura é porque não está na Bíblia. A Bíblia não está falando assim que a oração de Estevão salvou, transformou o caráter de Paulo. Não está escrito isso. Só que nós temos que levar em consideração o contexto. Qual que é o contexto? A primeira perseguição que a igreja sofre, o que hoje a gente chama de igreja, que na época era o povo do caminho, o cristianismo, que também não usava nem o termo cristianismo, na época era até visto como seita. Sim. A primeira perseguição que os caras sofrem é pelos próprios patrícios, os irmãos judeus, Sim. Entendeu? Que não quer que o negócio avança. E Paulo está nesse lugar. Então a igreja já estava orando para Deus livrar da perseguição. Certo. Um dos Tiago já havia sido morto, né? E a coisa tá acontecendo ali, o caldeirão tá fervendo. Então, quando a voz de Jesus aparece falando para Paulo não brigar contra os aguilhões, não tentar se livrar, né? Que Paulo estava relutante,
significa que estava rolando uma briga muito sinistra, pior do que a briga de fora, dentro de Paulo, entendeu? Sim. Então, quando Paulo... Isso porque ele vem de um processo de estar contemporâneo com Jesus. Contemporâneo, ele tá ouvindo e tá vendo que o negócio tá tomando proporção, tá ganhando força, e isso é muito importante, porque o fato do ensino de Jesus estar ganhando força e ganhando discípulos, adeptos, coloca em xeque tudo que Paulo acredita, mano. Sim. Entendeu? Então, aí é tipo assim, minha vida tá estruturada nisso aqui. Agora, então eu acho, lá vai eu com os meus achismos. Eu penso que Paulo era um cara meio assim, ele tinha toque. Entendi. Entendeu? Ele tinha um transtorno compulsivo obsessivo, porque do jeito que ele era obsessivo enquanto fariseu, tanto que ele mesmo se denominava fariseu dos fariseus, então tipo assim, tem os fariseus, né? Tem a galerinha mais farisaica, mas tem eu que sou pior do que todo mundo ali ainda. Então Paulo estava nesse lugar. Então o cara tinha toque, transtorno compulsivo obsessivo. O cara tinha uma ideia fixa na cabeça e ele ia pra cima. Que é o que ele faz no Evangelho também. Mas só uma dúvida. Você fala que Paulo tinha esse transtorno aí, né? Isso é uma leitura que eu faço. Sim, perfeito. Eu sou psicólogo, gente, então eu faço aqui uma leitura, uma análise, né, psicológica do Paulinho lá. O Paulinho estava muito doido, obstinado na ideia dele. Certo. E a resposta dele para isso é o seguinte: se estão tentando destruir o meu mundo, eu vou destruir de vocês primeiro. Mesmo ele sendo contemporâneo com Jesus, porque os apóstolos até então, ano 30, ainda tinha alguns apóstolos vivos. Tinha. Mas os apóstolos estavam presentes nas ações de Jesus. Algumas de cura, algumas de milagres de geral. Até mesmo de parábolas, do entendimento mesmo, mostrando que a lei de Moisés existiu, eu tô aqui não para matar a lei de Jesus, mas sim para mostrar um novo caminho. Certo. Perfeito? Paulo não enxergou esse novo caminho, né? Até enquanto ele não é Paulo ainda, ele é Saulo. Ele não enxerga esse caminho, o caminho ainda é de Moisés, mesmo sendo contemporâneo com Jesus. Não, o que vale para Paulo enquanto fariseu é os escritos de Moisés, é o ensino de Moisés. É a antiga aliança. Né? Agora, vamos simplificar a linguagem sem ser simplista, ok? Perfeito. Vamos fazer uma diferença aqui, porque acho que isso nos ajuda no entendimento. Quando a gente fala de discípulo, apóstolos, né? Apóstolos são os enviados, quando eles passam... Os escolhidos. Enviado, escolhido, mas é quando eles começam a fazer a missão de ir. Aí usa essa nomenclatura de apóstolo. E discípulo é quando eles estão aprendendo. Então, uma palavra que cabe no lugar de discípulos, que é mais simples para o entendimento... Alunos, exatamente. Entendeu? O entendimento comum. Eles eram um pequeno grupo de alunos. Até que a sigla que usam de mestre seria mais como professor. Não como o cara é o mestre. Não é como professor. Professor. Uhum. Então Jesus era um ensinador, um professor. Jesus estava ensinando um pequeno grupo de alunos. Perfeito. Um novo mecanismo, né? Uma nova proposta. Aí a gente pode até esclarecer também a palavra que você usa aí com certa frequência. A metanoia. O que é metanoia? A palavra grega que significa mudança de pensamento. Não mudança no sentido, estava pensando em água, agora estou pensando em café. Mas é transicionar de uma ideia estabelecida para uma nova ideia que vai ressignificar aquilo que você já tinha antes. Jesus está fazendo isso, então isso é a metanoia. Uma mudança de entendimento. Eu entendia que a água do rio era uma água que... Exemplo, tá? Eu entendia que a água do rio era uma água parada. Eu entendia que a água do rio subia. Só que eu sofri uma metanoia e agora eu entendo que a água dos rios, de todos os rios, corre para o mar. Entende? Isso é uma metanoia. É quando mudança. Eu mudo o entendimento daquilo que eu havia até então. E Jesus está fazendo isso com os discípulos, né, com seus alunos. Só que o grupo de alunos cresce. A gente fala dos 12 alunos de Jesus, que era o primeiro grupo. Só que tinha as mulheres que andavam, então já aumenta, não era só os 12. Mas os 12 são os mais próximos e dos 12 tinha ali os mais chegados também. Sim. Mas depois tem lá a comissão dos 70 que Jesus envia, né? Então o grupo estava grande, então era assim... Começou com uma classe pequena de alunos e a classe cresceu. E Jesus
Ótimo, melhor ainda, vem e ouçam. Né? E além desse grupo que tinha os que ouviam Jesus porque gostavam da forma que ele falava, tinha os que andavam com Jesus. Primeiro, vamos organizar a ideia. Tinha os que andavam com Jesus porque Jesus chamou. Perfeito. Tinha alguns que andavam próximo de Jesus porque gostava da forma que ele ensinava. Perfeito. Tinha uns que andavam com Jesus porque sabia que onde ele tinha, sempre tinha um balacobaca acontecendo. Perfeito. A treta tava comendo. Tinha os que andavam próximo de Jesus porque tinha comida. Tinha comida, eram os gordinhos, a classe dos gordinhos. Né? A galera que andava porque sabia que onde Jesus estava tinha suprimento de alimentos, levando em consideração o mundo da época, a escassez, isso é muito importante. Tinha os que andavam com Jesus porque tinha necessidade de viver um milagre. Então você tinha vários ali. Só que Jesus, ele foca o seu ensino nos 12. Jesus não foca em salvar toda a multidão de uma vez. Ele forma 12. Dos 12, um ainda se perde, o miserável do Judas. Sim. Que se perdeu no rolê. Aí depois Jesus vai ao céu e a galera continua pregando o evangelho depois que vem o Espírito Santo. Então, isso está acontecendo, Paulo já existia. Paulo só não está nesse ciclo aí. Sim. Mas Paulo está vendo o que está acontecendo, está ouvindo. As notícias estão, como sempre, incomodando todo o sistema, todo o império. E principalmente, a mensagem de Jesus está incomodando direto, fazendo frente, chamando para porrada, para o pau mesmo, toda a classe farisaica. Os fariseus estão incomodados, os saduceus, os jebuseus, está todo mundo incomodado. Esses guetos que a religião tinha na época, está todo mundo incomodado com o discurso de Jesus. Só que quem está sendo mais confrontado no sentido direto são os fariseus, porque eles eram os caras responsáveis pelo ensino do povo, entendeu? Entendi. Então assim, imagina assim, você chega em uma escola onde você vai dar aula e você tem, sei lá, vamos pensar assim, 35 professores dando aula falando que o comunismo é legal. Então assim, os caras tá aliançado um com o outro, tem as suas diferencinhas ali, mas tá todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém. O entendimento é aquele caminho lá, 35 falando. 35 falando. De repente, chega um cara falando assim, ó, tudo que os 35 tá falando aí tá errado. Ou melhor, Jesus não faz nem isso, que talvez isso é o que incomoda mais. Jesus fala assim, o que eles estão falando está certo, mas a forma que eles estão fazendo está errado, entendeu? O que é pior ainda. Então Jesus vem e começa a dar na caixa de peito do sistema. Que é o confronto. E isso incomoda demais. E Paulo, ele tá lá repetindo o quê? Que ele era fariseu dos fariseus. Paulo tá sabendo de tudo que tá acontecendo. E isso tá mexendo com a estrutura subjetiva emocional de Paulo. Entendeu? Mesmo Jesus não tendo um contato direto nesse primeiro momento com ele, no sentido de corpo presente ali, igual ele estava com o resto do pessoal, mas isso tá mexendo com Paulo porque Jesus está colocando em prova, a xeque, tudo que Paulo acreditava, porque Paulo era discípulo de fariseus. Entendeu? Perfeito. Seguimos na jornada de Paulo, nessa caminhada. Já vi esse rolê aí. Então, seguimos aqui na jornada de Paulo, sentido aí, né? Depois do apedrejamento, ele vai e segue com permissão para ir meter a espada lá em Damasco. Matar todo mundo. Eu vou matar todo mundo. A intenção dele não era matar do modo geral. Tanto que a Bíblia fala prender, né? Ele prende os cristãos, ele nem fala matar. Ele prendia, surrava, né? Batia. E soltava assim as pernas. Soltava aleijado. Amarrava as pernas e falava, corre! É exatamente isso. Então ele batia, ele prendia alguns, mas ele percebia que na sua obstinação, aqueles que era mais intenso, ele falava, cara, eu vou parar esse cara de um jeito ou de outro. É o caso de Estevão, por exemplo. Só que Estevão não é intenso no sentido de confrontar. Entendi. Mas ele é intenso no sentido de manter na sua convicção. Eu não vou mudar minha convicção. Entendi. E isso leva ele à morte. Morre convicto. Morre convicto. Perfeito. Entendeu? Então, Estevão, teoricamente, seria um bode expiatório, um exemplo assim de falar assim, quem continuar firme nessa ideia pode ter o mesmo final que ele. Né? Então, evidentemente, naquela época, assim como hoje... Eu me arrepiei.
tinha muitos, né, ou não vou dizer muitos, mas tinha uma galera também ali que quando via Paulo, o cara, tipo, afinava a voz, entendeu? Sim, mudava o tom. Com certeza tinha. Hoje tem, pô. Sim. Entendeu? Hoje tem muitos cristãos que negam Jesus aí por uma barra de chocolate. Pois é. Entende? Só que isso tá mexendo com o brilho de Paulo. Paulo tá indo em crise ali. E essa é a situação. Então ele não sai só na intenção de matar. É prender, é surrar. E aí, quem sabe, né, um ou outro matar para servir de exemplo mesmo. E por aí vai. Pois é, nessa ida a Damasco, aí vamos lá para Atos 9, de 1 a 19, são 19 versículos, onde demonstra todo o procedimento de cegueira de Paulo. Uhum. Beleza? Paulo cai, né? Jesus pergunta para ele por que persegues, porque tá vendo a parada, que ele quer mesmo dissipar a ideia, porque para a cabeça dele, os fariseus, a lei de Moisés é a correta, não viveu com Jesus como os outros discípulos, tendo em consideração que então ele não participou friamente das ações, nem das parábolas, nem da história, ele não foi um aluno de Jesus. Não, ele não foi um aluno. Possivelmente alguém, né, transmitia para ele assim as falas do judeu lá, do rabino, do mestre Jesus. Ele ia se inteirando do processo, mas ele não estava ali ouvindo diretamente dos lábios de Jesus. Perfeito. Agora, quando você fala aí da cegueira de Paulo, tem uma parada que é muito interessante nisso aí. É a cegueira. A cegueira de Paulo, ela acontece durante a sua vida judaica, né, farisaica. E quando ele fisicamente está cego, é que ele passa verdadeiramente a enxergar. Uau! E a gente não percebe essa nuance do texto, sabe? Uhum. Ah, Paulo ficou cego. A gente olha para o milagre e esquece... A queda é para o alto. É, exatamente. Paulo caiu para cima. Exato. Cadê os professores de português? Resolva isso, professorzinho de português. Aí ele caiu pra cima. Toma essa. Né? O Paulo caiu pra pleonasmo. cima. Pleonasmo total. Então assim, e Jesus falava muito sobre isso, né? Para que vendo não veja, ouvindo não ouça. E Jesus usa a mesma lógica com Paulo. Agora, tem uma outra sacada ali que eu acho que é fenomenal. Quando a luz brilha, Paulo cai por terra. E a voz fala, por que você me persegue? A resposta de Paulo é sensacional e é a resposta que nós, crentes do século XXI, não conseguimos dar ao Evangelho. Porque Paulo, de imediato, quando fala isso, ele pergunta, quem és tu, Senhor? Uau. Ele automaticamente... pela intensidade da luz, uma consciência relacional de tudo que ele já vinha ouvindo e vendo. Quando a voz diz para ele fala, quem és tu, Senhor? Cara, Paulo reconhece o senhorio de Jesus no primeiro momento. Reconhece a voz. Tipo, sem nem nunca ter ouvido. Exatamente, entendeu? Ele reconhece, e isso é tão fantástico, vamos colocar assim, que quando ele diz assim, quem és tu, Senhor, o reconhecimento dele é tão verdadeiro, não pelo Senhor apenas como resposta, mas pela ação dele depois disso. E aí o texto vai dizer que ele é pego pela mão, levado para a casa de alguém lá na rua direita, e de imediato Paulo passa 3 dias orando e em jejum, que ele conheceu o senhorio de Jesus. Cadê os crentes? Cadê vocês, crentinho? Tô brincando. Mas cadê nós? Entendeu? De modo geral, conhecer o senhorio de Jesus nos coloca em um lugar de busca e dependência absoluta dele. Entendeu? Paulo está fisicamente cego, mas espiritualmente ele passa a enxergar como ele nunca enxergou, ao ponto dessa luz, dessa intensidade, dessa voz, levar ele a conhecer, reconhecer o Senhor, e ele daquele momento em diante ele já passa a ter uma vida de oração e jejum, recém-chegado, vamos colocar assim, recém-chegado
no Evangelho. No primeiro amor. No primeiro, pra mim o primeiro amor é um amor único. Paulo é um amor único, né? Quando a gente usa essa expressão, primeiro amor significa que a gente tá por outros caminhos já. Sim. Paulo não tem um primeiro amor, Paulo só tem um único amor, Cristo. Mas não Cristo Kyrios, que é não Cristo apenas como aquele que salva, mas o Kyrios, que é o Senhor, aquele a qual eu me submeto em todos os aspectos, absoluto. Uau. Isso é Paulo. Paulo que está sendo aqui cronologicamente passado desde a época que era Saulo, e aí ele já chegamos na parte que ele subiu para Damasco, vê a luz, quer dizer... é nesse lugar aí que o nome é trocado. Porque de Saulo ele passa a ser chamado Paulo. Porque o Saulo é um nome hebreu. Certo? É judeu, vamos colocar assim, que é mais comum na linguagem. Ele é judeu, então o nome Saulo é um nome judeu, ou o nome dele é judeu. E Saulo, e Paulo é no latim. Perfeito. Okay? É o mesmo Saulo, só que Paulo seria no latim. tipo Paul em inglês, Paulo em português, John, Pablo em espanhol, Tiago em português, James em inglês, seria isso. Isso, perfeito. Entendeu? Só que existe uma sacada que é interessante. Quando a Bíblia refere-se, faz esse apontamento de mudança de nome, é porque também tem uma mudança de identidade subjetiva. Entendi. Tanto que o nome Paulo, quando você pega, né, eu sei porque eu sou Paulo, eu fui lá ver o que é. O significado do nome Paulo é pequeno. Sim. Mas não está falando de estatura, está falando pequeno na natureza subjetiva, na identidade do cara ali. É uma pessoa humilde, entendeu? E Paulo, naquele momento que Jesus troca o nome de Paulo, a altivez dele, Saulo, cai. E a partir de agora, quanto mais, né, o período que ele vai viver ali, quanto mais ele vai conhecendo o mistério da graça sendo revelado, mais ele vai se lançando nesse lugar de uma pessoa pequena, humilde, diante da grandeza que está sendo revelada a ele. Bom, é isso. O caráter de Paulo sendo dissipado aqui, descrito com a pureza da Bíblia. Então, se você tem dúvidas, gente, pelo amor de Deus, vai para a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É sobre isso que a gente está fazendo aqui. A ideia do podcast é fazer com que você esteja no comando. E como é que a gente vai estar sempre no comando, Paulinho? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Mas assim, o comando não é... Existem dois comandos, tá, gente? Nós estamos no comando na ideia de ir assim por mim mesmo buscar entendimento, mas sabendo que quem nos guia é o Espírito Santo. Exatamente. Tá? Agora, pegando essa sacada, negão, falando assim de ler a Bíblia, mano. Ler a Bíblia não é ler o seu Instagram, tá? Você pode pegar o texto bíblico e ler ali, uma leitura corrida, como nós chamamos. Legal, isso é bom, é importante, Mas se você quiser mesmo entender o que está acontecendo ali, você tem que pegar a Bíblia, abrir, ler, reler. Aí pega uma referência, um livro de alguém que já tem um pouco mais de experiência, né? Lê ali, puxa, o que isso aqui significa? Abre um dicionário, olha ali, puxa, nome Paulo, deixa eu ver aqui. Paulo. Pequeno, humilde. Ok, legal, faz sentido. E aí você vai, entendeu? Vamos lá, é sobre isso que a gente está tentando falar para vocês. Que a transformação, a sua metanoia vai ser baseada sempre na palavra e sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Perfeito? Seguimos aqui e já encaminhando para o final, Paulinho. Paulo então é movido, levado, pegado pela mão, levado, passado em jejum durante 3 dias. E aí fica em oração, buscando ao entendimento do porquê aquilo tinha acontecido com ele. Ele escutou e se prostrou, porque ele disse: Senhor, né? Quem és tu? Então essa referência vem dentro dele, mesmo ele já sabendo até quem era. Possivelmente ele sabia quem era, porque ele escutava as histórias, ele perseguiu pessoas que contavam histórias, ele viu o próprio Estevão sendo apedrejado e não baixando a cabeça ou não mudando de rota. Ele foi até o fim de sua vida, mostrando que você falou que uma morte por apedrejamento é cruel. É horrível. Igual os romanos tinham as outras mortes que outro dia a gente vai falar, né? Falaremos. Muitos tipos de tortura. Execuções. E execuções, exatamente. Sabemos que a morte de Cristo na cruz também ela foi cruel, né? Sabemos
pelos historiadores, arqueólogos e etc, que como conduzir os médicos, como funciona, mas Paulo cego escuta a voz e se prostra dizendo: quem és tu, Senhor? Perfeito? Pego pela mão, vai até um lugar, levam ele até um lugar e ora durante 3 dias, também jejua. Jejum e oração. Jejum e oração juntos. Aí ele é levado para dentro da cidade de Damasco. Perfeito. Vai até a rua direita, na casa de Barnabé, se não me falha a memória. Não tenho a informação aqui, a gente pode buscar. Mas essa parte aí você vai encontrar em Atos 9, de 1 a 19. Então já dou a referência para você ir lá e fazer a sua lição de casa aí, guys. Não quer que a gente faça tudo, né? Mas vamos tentar mostrar para vocês o caminho de onde buscar informação. Claro. Que essa é a ideia, tá? Vamos agora, Ananias, então, Jesus fala com Ananias em outro ponto, e aí Ananias, com medo, porque sabia quem era o cara que tava lá, certo? Tá se tremendo todo, mas imagina a cena, cara. Então, essas cenas, quando você lê a Bíblia trazendo isso pra dentro da mente, é muito interessante. E aí, mais uma vez, eu volto a repetir. Tirem o óculos da religião, porque perfeito. A religião não deixa você enxergar isso. Exatamente. Você não consegue sentir as tensões no texto quando você olha para a religião, porque você coloca ali, tudo é santo aqui, tudo é divino. E não é. Claro, o Espírito Santo age nessas letras. Mas na leitura, para você entender, você tem que sentir essas tensões. Então, assim, tá todo mundo sabendo que Paulo tá saindo de Jerusalém para ir para Damasco, para bater, né, amarrar as pernas e mandar correr. Isso aí. Se necessário até matar todos aqueles que estão se achegando à nova fé, começando a caminhar, o desespero toma conta. E aí todo mundo entra em tensão. Tipo assim, o cara vai chegar, e se ele me pegar? Uau. O que eu faço? Corro, falo, minto, sou do caminho, nego, digo que não sou só pra dar um migué e depois quando ele sai fora eu volto a ser e tá tudo certo. O que eu faço? Mas essas tensões tá tudo aí no texto, entendeu? E tá no desespero, aí de repente assim, beleza. Aí pensa na figura. O cara tá orando lá por livramento. Amado Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tá vindo. Tá vindo um filho da égua aí que quer bater em nós. Mata ele antes de chegar. Tira ele do caminho, sei lá, faz qualquer coisa. Nos livra desse miserável. Aí de repente o Espírito Santo fala no ouvido do cara que tá orando lá pra se livrar dessa situação. Fala assim, ei, é o seguinte, mudamos os planos aqui. O Espírito Santo falando, eu, Jesus e o Pai achamos por bem trazer esse fulaninho aí que você tá pedindo pra gente matar pra ser o cara que vai segurar a pinça daqui pra frente. Então vai lá e fala pra ele que você tá indo lá orar por ele pra que ele venha a enxergar e que ele vai saber o quanto dói trabalhar no meu ministério. Ele vai sentir o peso da mão que ele mesmo estava descendo em mim através dos meus filhos. Uau. E aí o cara surta, fala, mano, eu não vou. Você tá doido? Eu vou na boca do leão. Daniel foi jogado nas covas, mas e na boca tá de tiração comigo. Aí ele fala, não, aí ele entra num conflito. Lógico. Fala, Senhor, não, ele não. E aí Jesus, o Espírito Santo fala pra ele, vai lá. Ele fala assim, peraí, vamos conversar. O senhor sabe do que tá passando? Tipo assim, Deus tá sabendo do assunto aqui embaixo? O cara tava vindo pra matar. Ele vinha pra dar um esculacho na geral. Ele vinha pra bater. E ele vinha truculento. Sangue nos olhos. O senhor tem certeza que é esse cara que eu tenho que ir lá? E aí Deus tá falando assim, é ele. Não, fica tranquilo, eu sei quem é. É ele mesmo, vai lá. Você tá comigo. Mano, isso aí, assim, ele foi por obediência, né? Mas teve uma hesitação ali porque é desesperador. Lógico que é. Entendeu? Ananias, então, vai lá e batiza o Paulo, que agora é Paulo. E aí, né, ele passa, ele volta a enxergar fisicamente. Certo. Só que aí ele já sofreu a metanoia. Espiritualmente. Agora, aí que tá o ponto, né? Ele sofre a metanoia e aí sempre tem o quesito ali, a emoção. Então ele faz uma leitura que teoricamente seria muito simples.
Se eu era o cara que perseguia e o povo fugia e resistia, e todo mundo sabia, porque aí tem as duas partes. Tem a galera que eu perseguia e fugia, e tem a galera que não fazia parte, que é a maioria, mas que sabia que eu perseguia e ficava pra ver o circo pegar fogo. Sim. Mas agora que eu tô na parte da galera que eu fugia, os caras vendo que eu mudei o meu testemunho, todo mundo vai aceitar e tá tudo certo. Não é bem assim. Não é bem assim. Né? Porque a Bíblia diz que ele vai começar a pregar o evangelho e ele começa lá em Damasco mesmo. É. E aí é onde o povo fala, opa, calma aí. Aí os caras, o povo vê ele como um vira-casaca, entendeu? Mano. Você era palmeirense, agora você é corintiano? Tá de mano, brincadeira. aí tem que pôr fogo junto com a camiseta. Tá de brincadeira, bandeirinha. E aí, dentro desse... Só que na mente dele, de Paulo, ele achava que assim, a minha mudança vai ser um testemunho pra salvar um monte de gente, entendeu? O monte de gente que ele pensou em salvar foi a galera que falou assim, você é um vira-casaca e agora nós vamos fazer com você o que você tentou fazer com os outros, não fez com alguns. Eita glória, quem vai perseguir você é nós. Tanto que ele fica aí, né, recluso, né, Paulo volta para Jerusalém, sai de Damasco, volta para Jerusalém, e aí também não é bem recebido em Jerusalém. Não. Aí porque ele era o cara que matava e escorraçava e fazia toda a maldade, e aí ele fica aí dentro de um período que eu considero que é um período de estudo dele aí, 13, 14 anos, recluso dentro desse período aí, em Jerusalém. Na realidade ele volta para Tarso. Não, ele passa um tempo no deserto da Arábia. Perfeito. Né, quando começa porque ele tenta pregar em Damasco, não aceitam, tenta em Jerusalém. Só que em Jerusalém os caras fazem um plano pra matar ele. E aí o que salva é porque ele tem alguns amigos corajosos, né? E os caras colocam ele dentro de um cesto, desce ele pelo muro da cidade. Lembrando, né, pessoal, que antigamente as cidades eram muradas e tal. Sim, não estamos falando da cidade. Desculpa. Não estamos falando da cidade no sentido pós-moderno, essa cidade monopolita. Não estamos falando disso. Falando da cidade lá, né, primeiro século. Então, nas muralhas, algumas cidades, as muralhas elas eram tão largas, por exemplo, a muralha de Jericó, que as pessoas moravam, tinha casas na própria muralha que defendia a cidade. Uau! Então, para os moradores, sempre tinha um caminho ali, uma passagemzinha aqui, que a galera encontrava para se evadir em dados momentos. Sim. E então os caras colocam o Paulo numa cesta e desce ele pelo muro da cidade para ele sair fugido, porque se ele tentar sair pelo portão da cidade, ele seria morto possivelmente, entendeu? Quando ele sai, ele não é aceito em Damasco, ele não é aceito em Jerusalém, né? Os rumores já tá correndo que Paulo é um vira-casaca, aí ele sai, vai pro deserto da Arábia. Alguns caras vão dizer que ele ficou 1 ano e meio, no máximo 3 no deserto da Arábia e depois foi para Tarso. Outros vão dizer que ele ficou muito tempo lá, os 13, 14 anos no deserto. Mas eu penso que o ponto mais importante nessa saída de Paulo, porque a nossa proposta aqui é sempre levar você ao entendimento do sentido seguinte: vai atrás da informação, busca compreender, entender, porque uma vez que a luz brilhou, a voz falou com Paulo, Paulo reconheceu, reconhecer é uma coisa, entender é outra. Perfeito. Entendeu? Agora Paulo faz o quê? Paulo vai agora entender o processo, porque lembra, o Paulo possivelmente tinha toque. Então agora ele quer entender assim, onde foi que eu errei? Da onde foi o meu desvio? Aonde foi o meu desvio? Aí o que o Paulo vai fazer? O Paulo ele vai estudar todos os escritos antigos, né? Aí a gente tem que lembrar também que nessa época não existia Novo Testamento, então a Bíblia dessa época é o que a gente chama hoje de Antigo Testamento. Paulo vai estudar as leis, vai estudar os profetas, Paulo vai reexaminar as profecias. E aí, nessa releitura de tudo, aí ele fala assim, ok, entendi. Agora me faz sentido a revelação desde a profecia de Deus para os pais, né, os primeiros pais lá, Adão e Eva no Gênesis, da semente que iria vir uma mulher,
o que foi pregado pelos profetas, aí Paulo vem reconstruindo na mente dele, no próprio entendimento dele, isso aí. Quando ele entende isso, ele passa por um processo de amadurecimento, de maturidade, e aí depois ele volta, se não me falha a memória, você citou aí, acho que é Gálatas. Gálatas, sim, ele fala sobre o tempo da reclusão, Gálatas 1,17. Então, aí ele vai dizer lá em 2 Coríntios também, se não me falha a memória, vai dizer que Paulo, ele escrevendo, vai dizer: eu, Paulo, após 14 anos, voltei para defender o meu ministério. Ele volta a Jerusalém, porque a galera não aceita ele. Nem os próprios apóstolos, os discípulos de Jesus, aceitavam Paulo. Todo mundo assim, o cara tá aqui, mas meio Pedrão, assim, antes do Espírito Santo, sabe? Sim. Pedrão no jardim lá no Jardim das Oliveiras, quando Jesus foi ser preso, assim. Pedrão meio assim, mas aqui a espada já em punho, que só pra puxar e dar. Então assim, Paulo chegou na nossa encontro, faz tudo com a mão só porque a outra tá ali, não confia nesse cara, sabe? Sim. Então, Paulo, ele tem uma necessidade, tanto que depois, né, tem algumas disputas que vai acontecer, disputa no sentido de entendimento, que aí Paulo vai buscar a orientação dos apóstolos, falar: meu, o pessoal tá aqui ensinando uma coisa que não faz muito sentido, o que vocês têm sobre isso? Aí eles têm lá os seus encontros, seus consensos, entra num consenso e fala: não, diante disso, nós entendemos que tem que se abster da prática sexual imoral, de comida sacrificada. Isso você tá falando sobre dos gentios, né? Lá na frente. Isso lá na frente, Paulo com os discípulos decidindo... Vai precisar circuncisar ou não, a gente vai chegar lá. Isso, a gente vai chegar lá, mas sim, só para entender, ele volta para esse lugar, e ele volta reconhecendo a autoridade dos apóstolos, né? Só que ele volta porque quando ele sai para a missão, ele tá respaldado pelo apostolado, entende? E isso é muito importante, a gente vai falar lá na frente sobre a missão. Mas isso é muito importante por quê? Porque na perspectiva do reino dos céus, reconhecer e submeter a autoridade é essencial na vida do cristão. Entendeu? Entendi. Que é a mesma lógica que Deus usa no Gênesis. Deus cria todas as coisas, certo? No último dia da criação, Deus cria o homem, ou Adão, o ser humano, como quer que seja. E aí Deus dá uma ordem e fala: olha, tudo isso aí você domina. Deus coloca toda a criação subjugada à autoridade de Adão, porque Adão não tem entendimento de autoridade até então. Só tem ele. Né? Aí Deus dá autoridade a Adão, mostra como funciona, aí coloca agora Adão e Eva debaixo da submissão da autoridade de Deus. Entendeu? Entendi. E aí cai num lugar muito interessante de um autor chamado Watman Nee, era um chinês, ele tem uma obra que é sensacional, que fala sobre autoridade. Só tem duas formas da gente pecar contra Deus. Nós podemos pecar contra a santidade de Deus, que é esse pecado da prática da vida aí que a gente tende a cair, da natureza caída que somos. E a outra forma é pecarmos contra a autoridade de Deus. Lúcifer, por exemplo, ele não pecou contra a santidade de Deus. Ele pecou contra a autoridade de Deus. Entende? Ele nunca falou que ele não era santo. Ele estava no seu lugar santo, ele se apresentava perante a Deus, sim, né, querubim ungido, mas ele pecou contra a autoridade de Deus quando ele tentou. Na verdade ele nem tentou, ele pensou, Ezequiel vai dizer, que ele pensou, ele intentou no seu coração, ou seja, na sua natureza ele pensou que ele poderia colocar um trono e se igualar a Deus, e deu ruim. Porque ele queria um patamar de igualdade na autoridade de Deus. Ele nunca teve isso e nunca vai ter. Entende? Então só tem duas formas da gente pecar. As outras, tudo que entra aí na segunda, tudo que a gente pode colocar como pecado, tá nesse caráter, tá em um desses dois aspectos. Legal. Certo? E Paulo, ele se submete. Depois ele tem os desencontros com Pedro e tal, mas ele tá debaixo do apostolado, ele se submete à autoridade. Entendi. E ele presta conta, isso também é muito importante. Porque isso a gente tá falando da natureza do indivíduo. Sim. Paulo, ele não sai fazendo as coisas à revelia da sua vontade. Me converti, entendi, agora eu vou fazer... dane-se vocês. Não. Entendeu? Ele quer trazer para dentro do entendimento dele. Ele traz assim, ele entende a autoridade, ele reconhece, então ele passa a prestar conta das ações dele.
Você vai ver, nós vamos ver mais pra frente, vez por outra, que ele escreve e fala, olha, fiz isso, fiz aquilo, com a glória de Deus, houve conversão, houve restauração. Ele vai dando um esclarecimento. E isso é muito legal, porque a gente está perdendo isso hoje. Nessa ideia de influência, que é um termo comum, pós-moderno, e nós estamos aí nominando a autoridade a pessoas que não se submetem a autoridade nenhuma. Sim. E dentro da igreja é o pau que dá. Sim. Todo mundo acha que tem autoridade suficiente para meter o dedo na cara do pastor e falar, faz isso, faz aquilo. Fala o pastor porque é a figura genérica, Sim, sim. de modo geral. E não consegue olhar que o mundo espiritual trabalha sobre princípios de autoridade. Sim. A hierarquia vem de cima. Vem de cima, brother. E se você tentar quebrar um elo nessa cadeia, você vai romper toda ela. Então, assim, Deus não permite isso. Vai dar ruim pra você. Vai dar ruim pra você. Vai dar ruim pra você. Sim, sim. E esse é o Paulinho. O Zé da treta. Demorou. Paulinho Zé treteira. Guys, deixa eu falar um negócio pra você. Crente no Comando é o nosso CNC. Quer fazer parte desse grupo maravilhoso? Deixa nos comentários. Na descrição do vídeo vai ter todo como você acessa o Thrive. O Thrive é o grupo de jovens da nossa igreja. Lembrando que não vai ser só o Ricardo que vai estar por aqui, não vai ser só o Paulinho. Falaremos sobre livros, sobre toda a estrutura bíblica, sempre tendo base a Bíblia como nosso fio condutor. Certo? Nosso guia, exatamente. Dizendo pra você que quer seguir, vai estar na descrição, segue, acompanha a gente. Esse primeiro passo, cara, foi muito bom. É um caráter de Paulo sendo descrito e explanado aqui, com visões do contemporâneo, do dia de hoje, como a importância desse missionário para a igreja de Cristo. Como ele foi importante. A gente vai chegar ainda nas viagens missionárias dele, que eu acredito que é o que mais me arrepia, é a maneira como filosoficamente ele expõe. Ele é um cara que escreve muito bem. A gente sabe que a tradução para o português não é tão profunda quanto eu estava vendo o mesmo texto em inglês, e é muito mais profundo em inglês. É muito louco isso. E a gente tem essa referência, né, do Brasil em português, porque falamos português, mas se você tem interesse, coloca um dia aí, um pedaço, um trecho em inglês, e aí compara, pode fazer a tradução literal mesmo, palavra por palavra, que você vai ver que é um pouco mais profundo a americana. Não que a profundeza do português não tenha dentro do nosso padrão. No próprio português, né, a americana, claro, e outras línguas, mas assim, o português, se você, ser humaninho... fala da Bíblia, né? Se você, ser humaninho, for ler a Bíblia e você pegar um dicionário de língua portuguesa, não estamos nem falando de outra coisa. Se você pegar um dicionário de língua portuguesa e colocar do lado da Bíblia, para as palavras que aparecer ali ter mais clareza, você já vai ver o quanto vai mudar a sua leitura bíblica. Isso é sensacional. Tem um livro aqui, ó, não sei se a gente pode mostrar ele aí, Ricardo. Essa obra aqui é sensacional. Não tô falando para você comprar não, mas só para você entender. Isso aqui foi escrito por um professor chamado Edson Farias, da Universidade Metodista de São Paulo. Sim. É a tradução literal do hebraico para o português. Ele é pós-graduado em língua hebraica, literatura e cultura judaica pela Universidade de São Paulo, pela USP. E é muito louco. É sensacional. Esse cara foi meu professor de hebraico e grego. Por que eu tô falando disso? Porque você pega um livro desse, já abre a sua mente para você entender. Poxa, eu peguei a palavra original aqui. Aí tá em hebraico, né? Mas tem a tradução literal do português embaixo. Não sei se dá para mostrar aí. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. Pega e abre no meio assim. Vamos abrir no meio. Aí. Aí, tá vendo? Foca. Não foca? Não tem problema. Tá sem, tá com foco manual. Não tem problema. Se não foca, a gente depois eu faço um recorte aqui e colo aí na edição. Mas assim, quando você lê isso aqui, aí tem a palavra lá em português aqui, ó. Que palavra é essa aqui, negão? O faraó. O faraó. Aí você pega essa palavra aqui, vai lá no seu dicionáriozinho de português, coloca lá, faraó. Vai te dar lá toda a referência.
Faraó era um Tito egípcio, não sei o que, bababá. Cara, já faz sentido aquilo que você tá lendo. Sim. Então, qual que é a nossa dificuldade, meus amores? É a gente tirar da nossa vida o satanás da preguiça. É isso aí. Então é isso. Lembre-se que nem só de podcast vive um homem. tem que Nem ler só a de Bíblia. podcast viverá um homem, mas de palavra de Deus. Exatamente. Então é isso, chegamos ao final dessa primeira edição, nosso piloto desse podcast maravilhoso. Seguimos aí com o caráter de Paulo, dizendo pra você que você tem que ver, assistir, encaminha para aquela pessoa que tem vontade de saber quem é Paulo, a ideia de quem foi Saulo e por quê, essa passagem cronológica. Se ficou alguma coisa falha, perdoa a gente tentou seguir um roteiro onde a gente conseguiu... Se não perdoando, vai pro céu. Conseguiu mostrar ele desde a fase judaica dele, grega, língua grega, subimos até e paramos aí quando ele encontra, Jesus encontra ele, para falar a verdade. E aí muda seu nome de Saulo para Paulo, e aí lógico, e começa a peregrinação dele, ele já sendo renegado pelos próprios compatriotas deles, e aí voltando para Tarso e ficando recluso de 13 a 14 anos, que a gente não sabe se foi no deserto e tal, não tem essa explanação. Tem, cada um defende um lado aí, mas pra gente pouco importa. Não interessa, exatamente. Foi estudar o Antigo Testamento para conseguir compreender toda a estrutura até onde ele tinha chego e por que Jesus tinha aparecido para ele. E aí ele segue com as suas viagens missionárias. Fica pro próximo podcast, então compartilha com aquela pessoa que você mais gosta, compartilha com aquela pessoa que você não gosta tanto assim. Se você não gosta tanto assim dessa pessoa, compartilha com você mesmo, você precisa gostar de todo mundo. Exatamente. E outra coisa assim, ó, que eu acho que é bacana. Uhum. Cara, passa pra sua tia, pra sua avó, entendeu? Manda pras véias lá do grupo do WhatsApp da sua mãe. Porque, assim, o jovem, e não é crítica, embora seja, mas assim, o jovem quer muita modernidade. E a gente tá assim, a gente precisa voltar pra Bíblia. Entendeu? Isso aí. Esses dias eu vi alguém pregando e falando assim, não, porque o espinho na carne de Paulo não era bem um espinho, porque a palavra grega para espinho também significa estaca. E a gente quer florear demais. Cara, volta pra Bíblia. Eu, negão, eu uso isso. Cara, tô lendo, peguei lá umas referências, tô lendo. Cada um tá com sua conversa, eu fico só com o que a Bíblia diz, entende? Então assim, se você, minha tiazinha do coração, adora as tiazinhas, as vovós, as bizinhas, amém, né? Se você, minha senhora, minha senhora, meu senhor, meu vovô, minha esposa é apaixonada pelos velhinhos, ela acha que todo velhinho é bom e é legal. Eu falo, você não sabe que esse velhinho já afrontou na história. Mas deixa pra lá, isso é uma outra prosa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você que tem a sua questão simples, humilde lá de entendimento. Puxa, eu não entendo isso. Por que Jesus dava graça e depois partia? Por que ele não partia e dava graça? Manda pra nós, que nós vamos conversar aqui, bater papo assim, descontraído. Hoje ainda vocês percebem, tá um clima meio de tensão, é o primeiro. Mas, aqui é assim, aqui é uma conversa de cozinha. Entendeu? Daqui uns dias a gente aumenta essa mesa, coloca uns pratos aqui, vai comendo, cuspindo e babando. Brincadeira, não tão assim. Mas é descontraído para trocar ideia da vida prática diária. O evangelho é vida diária, é cotidiano, é dia após dia. Então você é nosso convidado a estar conosco aqui, e você mais do que nunca é um agente de propaganda desse trabalho aqui, que é o Crente no Comando. Exatamente. Adorei esse nome, mano. Se você chegou até aqui, escreve aí, espinho e estaca é a mesma coisa. Chegou até aqui, então escreve nos comentários que a gente sabe que você chegou até o final do podcast. É isso aí. Agradecemos, fica com Deus, que Ele consiga fazer e suprir tudo aquilo que você precisa no dia de hoje e sempre. Agora, negão, uma pergunta para encerrar. O que faz mais estrago? No sentido de gerador. É uma estaca ou um espinho? Não, a estaca vai, dependendo de onde pegar, já mata, né? O espinho vai machucando. O que é pior? Uma dor constante? Você já cortou o dedo com a folha de papel? Já. Já tomou banho depois? Meu Deus do céu! E se você cortar o dedo com a faca, você dá a cara, e aí tá tudo certo. Mas a folha do papel, meu filho do céu, você pensa que não tem nada lá.
que não teve, foi só um gordinho. Vai tomar banho, Tudo meu. vai fazer incomoda, né? É igual quando você tira a cutícula. Eu não tiro a cutícula. Quando você tira a cutícula, come aquele bifinho que tudo te incomoda. Deixa pra lá. Deixa pra lá. É isso aí, valeu, galera. Tamo junto, fica com Deus. Beijo. Tamo junto, valeu. Valeu.